Olha, eu quero, enfim, te dar as boas-vindas, Djamila. Antes de tudo, enfim, eu acho que a Djamila dispensa apresentações, mas isso nunca é verdade, né? As pessoas precisam das suas apresentações sempre. A Djamila Ribeiro, ela é mestre em filosofia política pela Unifesp. Ela é coordenadora da coleção, da maravilhosa coleção Feminismos Plurais, também do selo Sueli Carneiro. E a Djamila é autora de 3 livros de que eu gosto muito. O que é Lugar de Fala, que é o livro que a gente vai, enfim, conversar sobre aqui hoje, novamente, Again and Again, é super importante. É, Quem Tem Medo de Feminismo Negro e o Pequeno Manual Antirracista. Djamila, boa noite. Boa Obrigada por noite. ter topado essa conversa, né? Eu Desculpa te queria. cortar, mas eu não tô, você está um pouco cortada. Acho que levantar a câmera ou um pouquinho para trás, talvez. E Aí, agora? aí. Beleza? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora te vejo. Agora sim? Te vejo. Sim, te vejo. Mas está no enquadramento legal, porque eu ainda posso mudar. Eu tenho uma visão muito parcial aqui, muito esquisita. Agora tá Não, legal? tá ótimo. Tá Tá? Então ótimo. tá. Eu tô trancada num quartinho, né? Porque lá fora da casa tem as crianças, tem o mundo, tem a vida, enfim, a gente fica, né, nessa loucura Uhum. do isolamento. O isolamento É. que obriga a gente a usar o espaço da casa para o trabalho de reprodução social e para o nosso trabalho. Djamila, eu queria começar agradecendo a live da Ampof, mencionando uma coisa importante, essa live que está acontecendo às segundas-feiras à noite, porque a gente sabe, a filosofia é um território masculino e branco. Mas a Anpof, durante a pandemia, tem feito as lives de segunda e eu quero parabenizar a Anpof pelo seguinte, e sobretudo a Nádia Junqueira Ribeiro pelo trabalho extraordinário que ela está fazendo aqui. Nesse período aí, hoje é a 10ª edição, a gente teve, embora seja um território masculino e branco, a gente teve a professora Maria Lúcia Cacciola falando sobre o envelhecimento, o envelhecer, né? O preconceito contra o envelhecimento, uma mulher podendo falar isso dentro da filosofia. A gente teve também a própria Nádia Junqueira Ribeiro convidando, né, a rede brasileira de mulheres filósofas, que eu acho que a gente precisa comemorar com toda a força aqui hoje, né? A gente também teve há 2 semanas uma conversa muito bonita do Wanderson Flor do Nascimento com a Catiúcia Ribeiro sobre filosofia africana, e estamos nós duas aqui hoje, né? Ou seja, 2 mulheres, uma mulher branca, uma mulher negra, nesse ambiente, ocupando um espaço, porque ele é nosso, né? Eu acho que é isso que a gente precisa começar dizendo. E a minha pergunta inicial, né? Eu tenho tantas que eu não sei como é que eu vou fazer aqui, tá? Minha pergunta inicial, Djamila, é que eu acho que tem muitas mulheres na filosofia que querem ouvir você a falar. Como foi e como tem sido a sua trajetória na filosofia? Eu digo, as suas alegrias e os obstáculos, como é isso aí? Bom, primeiro, boa noite. Quero agradecer a Ampof pela oportunidade, Yara. A gente já vem conversando já há algum tempo, né? Yara escreveu uma resenha muito bonita sobre o Quem Tem Medo do Feminismo Negro na 451, quando ele foi lançado. E é uma professora que eu venho acompanhando o trabalho tão importante, né, de valorização, né, dos saberes, das mulheres filósofas, das pensadoras, e quanto que isso é fundamental. Bom, respondendo a pergunta, não foi um caminho fácil, né? Eu já entro na faculdade com 27, quase 28 anos. Eu faço parte aí dessa geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação, é importante dizer isso, desse processo de expansão das universidades públicas. Eu estudei na Unifesp, o campus de Humanas da Unifesp, em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, e sofreu uma série de preconceitos por ser um campus de uma universidade num bairro periférico, e todas as pressões também que existiram para a saída do campus
daquele espaço, porque diziam que ele não era um espaço de conhecimento, que não era um espaço digno daquele campus estar. Então, eu sou da segunda turma, então eu peguei ainda aquele processo bem complexo ainda, de falta, inclusive, de recursos públicos para a gente chegar até a universidade. Hoje ela está bem melhor, né, que entregaram o campus definitivo, mas a gente passou aí por uma série de questões. E eu chego na universidade com 27 barra quase 28, mãe de uma menina de 3 anos, vinda de Santos, litoral de São Paulo, e passei aí por uma série de enfrentamentos, dificuldades na universidade, primeiro por ser mãe, acho que é primeiro importante dizer isso, as pessoas acreditavam que por eu ser mãe eu não tinha que estudar, que era uma loucura largar a vida para estudar filosofia, porque eu ia morrer de fome, que era onde já se viu, você vai estudar filosofia nesse país. E aí foi enfrentamento primeiro ali no núcleo familiar, de ter que sair, todas as coisas que a gente carrega, os medos, as culpas, que ela vai ficar longe da sua filha, vai abandonar a sua filha com o pai. Até hoje eu não entendo isso de abandonar uma filha com o pai. Então foram todas essas pressões. Eu chegava na universidade, no começo eu tive que pedir demissão do emprego, porque não quiseram me mandar embora. Então eu tinha que cumprir aviso prévio, eu saía do trabalho às 5 da tarde e chegava na faculdade às 9 da noite, ou seja, chegava na hora do intervalo, perdia a primeira parte da aula inteira, até o momento que eu falei, bom, preciso sair de vez. Eu tive uma crise voltando de Guarulhos para São Paulo, comecei a chorar no ônibus quando não estava entendendo nada, porque eu chegava na aula às 9 da noite, e tomei a decisão, preciso ir de vez. E aí fui, e aí quando eu chego e começo no ambiente, eu era uma das poucas alunas negras, pouquíssimas mulheres, 5 mulheres na minha turma, e eu era a única aluna negra. E aí já começa aquelas epistemologias, né, que são as epistemologias legitimadas, os cânones, nenhuma mulher. E como eu já venho desse histórico de militância, de ativismo desde muito cedo, eu já sabia o que eu queria fazer na universidade, eu queria pesquisar filósofos. Eu sabia que ia ser um desafio, mas eu vinha já com esses anos de militância, de Casa de Cultura da Mulher Negra, do CAFRE, várias outras organizações em que eu estive. E aí foi muito difícil, porque primeiro que tem a questão do medo, eu quase não levantava a mão em sala de aula, de aula, e eles dizerem coisas tipo, dá mais fácil para ela porque elas são mulheres. Era uma coisa muito assim. Ou a gente falar alguma coisa, eles não legitimar. Até que teve um dia que a gente tinha que apresentar um seminário em filosofia da ciência, e a gente juntou todas as mulheres, inclusive as que estavam fazendo DP, e fizemos um seminário só com mulheres, e a gente tirou a nota máxima. E tivemos que escutar de alguns colegas que a professora era lésbica, por isso que ela deu 10 para vocês, sabe? Sempre a resistência em aceitar que nós sabíamos do que estávamos falando. Mas quando eu quis estudar Simone de Beauvoir, foi muito difícil, porque eu não tive nenhuma disciplina durante a graduação sobre Simone de Beauvoir. Na verdade, sobre nenhuma filósofa. O meu orientador do mestrado, quando ele entra, eu já estava meio que saindo da graduação, ele ensina Hannah Arendt também, além de Foucault, e eu não tive nenhuma disciplina sobre. Tive várias, de vários filósofos do cânone, mas nenhuma. E quando eu decidi estudar Simone de Beauvoir, eu questionei um professor, que ele estava dando aula sobre Sartre, na minha ingenuidade, ele saberia falar assim, sobre Beauvoir. E quando eu questionei, ele respondeu, Beauvoir, quem? A mulher do Sartre? E aí eu falei, bom, vai ser difícil. Até que eu encontrei um orientador, e aí eu acho que é importante dizer que foi o Alexandre Carrasco, durante a graduação, que me orientou, que foi estudar Simone de Beauvoir para me orientar, e a gente enviou o projeto para a FAPESP. À época, a FAPESP denegou, enviou dizendo que uma justificativa que não era justificável, uma das partes que Beauvoir não era muito estudada no Brasil, umas coisas muito sem sentido. Nós reconsideramos o projeto e já quando eu estava no final, faltando 6 meses para me graduar, que a FAPESP aprovou, e aí eu consegui fazer a pesquisa com Bolsa FAPESP, mas durante 6 meses, iniciação científica. E nesse momento, acho que foi um momento que nós
alguns estudantes da Unifesp, nós organizamos um grupo chamado MAPO, que era o Núcleo de Estudos em Raça, Gênero e Sexualidade. Nós éramos um grupo de estudos. E também a gente organizou vários eventos dentro da universidade acadêmica. As pessoas submetiam trabalhos, e aí, mas era um grupo discente, a gente com muita luta para convidar pesquisadoras, pesquisadores, militantes para dentro da universidade e também para ter acesso aos textos, já que a gente não tinha, isso não era oferecido pela faculdade. E isso foi muito importante para a minha manutenção dentro daquele espaço, que me foi muito hostil durante muito tempo, de ouvir de professores que o que eu estudava não era filosofia pura, que era perfumaria, que lá vem a menininha que estuda gênero, essas coisas aí que a Djamila estuda, mas que não é filosofia. Então, essa série de situações que a gente passa, e tirando uma pouco que me salvou, eu sempre falo que foram as mulheres. Eu inscrevi a minha pesquisa de iniciação científica na 19ª Simone de Beauvoir Society Conference. A Beauvoir Society é um grupo de intelectuais de várias partes do mundo que estudam a obra de Simone de Beauvoir, e todo ano elas organizam uma conferência no país de uma membro. E naquele ano, 2011, eu já com 31 anos, inscrevi, eu mesma com meu inglês lá, mandei, aprovou. E aí a luta para conseguir dinheiro para ir foi na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. E finalmente consegui, primeira vez que eu saí do Brasil, importante dizer, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil até aquele momento. E quando eu chego lá na Universidade do Oregon, que eu vejo aquelas mulheres todas, aí eu vi a Margaret Simons, que era uma mulher que eu pesquisava já sobre ela. E fiz isso porque eu não encontrava muito interlocutoras na filosofia para poder debater o meu trabalho. Eu sentia muita falta disso. Me inscrevi em várias semanas de filosofia na USP, na São Juras, apresentei em várias universidades no Brasil, nem sempre com muita aceitação, porque não sabiam muito onde me encaixar, era sempre assim, onde é que a gente encaixa ela? Mas quando eu fui para a Simone de Beauvoir Society Conference em 2011, foi um divisor de águas, e aí eu lembro de ter visto a Margaret Simons ter tremido na base, ver todas aquelas mulheres pesquisadoras, titulação mínima delas eram doutorandas, todas professoras de universidade. Eu falei, bom, vou ser engolida aqui. O que eu vim fazer aqui? E aí, num dado momento, eu estou ali vendo uns livros, que elas publicam alguns livros, né, com autorização da Sylvie Libon de Beauvoir, que escreve o prefácio da maioria dos livros, muito presente na Simone de Beauvoir Society. A Margaret Simons sai, se aproxima de mim e fala, esse livro aí é muito bom, era um livro dela, e começa a conversar comigo. E aí eu contei para ela de onde eu vinha, das dificuldades de estudar, que eu não tinha muito acesso a muitas bibliografias e tal. Ela escuta. No dia seguinte, que era o dia da minha apresentação, assim que eu chego no auditório, eu entro no auditório, ela vem até a mim e fala, olha, a Djamila chegou, todas vocês que têm livros publicados sobre a Beauvoir, vocês deem para ela, a gente tem que fortalecer. A Djamila está lá no Brasil, estudando, e a gente tem que apoiá-la. Sentou comigo, corrigiu ali um pouco do inglês da minha apresentação, e fez todas me darem os livros, inclusive as segundas tradutoras do Segundo Sexo, né, porque a primeira tradução foi feita por um homem biólogo e é uma tradução considerada um tanto ruim, com as tradutoras da atual edição do Segundo Sexo para o inglês, e apresentei o trabalho, fui muito acolhida, recebi as críticas que tinham que ser feitas, voltei para o Brasil cheia de livros, mudando um pouco a pesquisa, porque aí que eu vi estava tudo errado, né, porque não tinha muito com quem dialogar, e elas foram essenciais assim para a minha trajetória, porque o apoio delas foi fundamental. Aí quando eu volto para a universidade, importante dizer, muitas pessoas dizem, ai, mas ela foi para os Estados Unidos, né? Então talvez a pesquisa dela seja boa. Aí que começaram mais ou menos algumas pessoas ali não dificultar tanto o meu caminho. E aí quando eu vou para o mestrado, em 2013, meu orientador foi o Edson Telles, e eu lembro de ter, no dia da entrevista, tive que mentir para a banca, dizer que eu ia estudar só o que a Beauvoir disse, só isso, vou na página tal, na página 54, onde ela diz tal coisa. Você não vai trabalhar? Não, claro que não. E aí passei, quando eu passei, eu escrevi o projeto inteiro, que aí foi a ideia do Edson trazer a Judith Butler, fazer uma análise comparativa entre Beauvoir e Butler, reescrevi o projeto inteiro,
enquanto meus colegas já estavam escrevendo capítulos da dissertação, e aí enviei para a FAPESP. E aí a FAPESP aprovou. Quando a FAPESP aprovou, eu mudei a pesquisa de novo, tanto que o terceiro capítulo da minha dissertação é só sobre feminismo negro, porque eu sabia que se eu apresentasse aquele projeto para a FAPESP, provavelmente eu não seria aprovada e eu precisava da bolsa para estudar. E aí reescrevi o projeto inteiro, fui estudar feminismo negro. Em 2014 voltei para a Simone de Beauvoir Conference de novo, submeti um trabalho. Dessa vez foi em St. Louis, nos Estados Unidos. Novamente elas me acolheram, debateram o trabalho comigo, discutiram o trabalho comigo, apontaram caminhos que seriam interessantes para eu seguir, me apresentaram para outras acadêmicas negras que estudavam Beauvoir, porque as pessoas no Brasil, a recepção da obra da Beauvoir no Brasil é muito mais para estudar gênero, mas existem acadêmicas nos Estados Unidos pensando raça a partir da Beauvoir, quando ela faz a analogia entre o eterno feminino e o bom negro. A própria aproximação da Beauvoir com Richard Wright, o escritor ativista do movimento de direitos civis, com Fanon também. Então, tem também essas acadêmicas estudando Beauvoir com essa perspectiva. E quando eu volto de St. Louis, e aí já com a pesquisa mais consolidada, mas eu tive que mandar a primeira parte, né, para a FAPESP, porque a FAPESP exige, né, que a gente envie da pesquisa. E o medo, passando por umas situações de medo, porque eles podiam não aprovar, e se eles não aprovassem, eles seguram a bolsa. Morrendo de medo, então, enquanto a FAPESP não respondia, eu passei por situações de muito estresse. Medo de que eles não fossem aprovar, porque eu tive que justificar a mudança da pesquisa, né? E depois, quando eles aprovam, e aí que eu vou ter um pouco de paz, em 2014, para terminar a pesquisa, mas não consegui terminar em 2 anos, porque é importante dizer que se meus colegas têm disciplinas sobre as pesquisas deles, eu não tinha, então eu tinha que escolher no mestrado as disciplinas mais ou menos que faziam relação com a minha, mas sem fazer muito, e estudar por fora as autoras que eu queria estudar. E ir atrás dessas bibliografias. E eu defendo em 2015 a dissertação de mestrado. A minha banca de qualificação foi muito difícil. Passei por uma série aí de, sei lá, uma professora que questionou por que eu estava estudando feminismo negro, porque a Simone de Beauvoir já estudava feminismo negro. Eu respondi a ela que ela estudava Foucault, então logo isso não era argumento, mas uma série de violências aí que a gente passa no processo da graduação e do mestrado quando a gente estuda esses temas que eles consideram perfumaria. Então foi muito difícil, pensei em desistir muitas vezes, foi um lugar de dor muitas vezes, porém, eu também não posso dizer que foi um lugar de resistência, né, onde há poder à resistência, o quanto que as mulheres foram fundamentais para que eu não desistisse da minha pesquisa, o quanto que elas me acolheram e foram importantíssimas para que eu continuasse. Olha que loucura, né? A quantidade de sofrimento. Queria, então, tematizar isso em primeiro lugar, marcar isso, sublinhar isso, a quantidade de sofrimento para estudar mulheres, e mais ainda, mulheres negras, né? Djamila, eu vejo assim, enquanto você vai falando, né, as pessoas estão aqui, não só concordando, se identificando e dizendo muitas vezes, eu também não tive mulheres, a minha literatura foi toda, desde que eu entrei na universidade, eu só li um cânone composto por homens brancos, europeus, não li mulheres, muito menos mulheres negras. Me parece, né, Djamila, que a gente fez, assim, eu acho que a gente fez um avanço muito importante, né, do começo dos anos 2000 para cá, sobretudo a partir da lei de cotas, que eu acho que é um momento de potencial revolucionário no país, né? Eu acho que a gente precisa lembrar a proliferação, o aumento de institutos federais, de universidades federais, de vagas para estudantes, né? Em outros lugares do país, descentrou, saiu do eixo sul, colocou, né, estudante em todos os campos. Enfim, tem um momento muito importante, e eu acho, assim, eu digo que tem o potencial revolucionário, porque tem a chance de mudar a cara, né?
É por aí que a gente tem, no nível macro e institucional, a chance de mudar isso aí que você está narrando, na minha opinião. No entanto, né, sem contar, claro, que tudo isso se encontra totalmente ameaçado, né? Mas hoje, enfim, vamos deixar isso. Isso aqui a gente pode falar daqui a pouco, de toda forma. Quero pegar essa história e pensar o seguinte, mas não basta, né? Acho que a gente fez um movimento muito importante. Eu vou colocar a lei de cotas como um marco e a criação de um campus como o de Guarulhos, né? Você é a prova testemunhal, cabal, viva disso. Mas, né, a gente não fez o movimento seguinte, que eu acho que é o que a gente está começando a fazer agora e com seriedade dentro da filosofia, que é o seguinte: não adianta, né, a gente democratizar o acesso e fazer os nossos cursos ficarem como se nada tivesse acontecido, né? Ou seja, com a mesma literatura, com os mesmos preconceitos, operando com o mesmo regime de autorização discursiva, se se quiser, né? Com o mesmo, enfim, com os mesmos temas e com as mesmas. Então, a minha impressão é que a gente está num momento muito, muito interessante, tanto que você está aqui e eu também, e a gente está falando sobre isso na Ampop, né? E aí, assim, queria perguntar se você concorda comigo, que me parece, o que a gente pode fazer, né? Porque, inclusive, nesse momento, que é um momento de desmonte geral, que é uma dificuldade, né? A universidade está profundamente atacada, é um governo que não gosta das instituições universitárias, não gosta do conhecimento, tem especial desprazer com a filosofia, óbvio, porque nós somos, de fato, muito perigosas para eles, porque nós desfazemos ideologias, né? Então, eles têm medo da gente, com razão. Mas o que a gente pode fazer, né? Eu tenho pensado um pouco muito sobre isso, que há o que ser feito mesmo assim aqui dentro. E me parece que a primeira coisa que a gente precisa fazer é mexer nas nossas literaturas, nas nossas bibliografias. É começar a construir em sala de aula uma visão crítica desse cano. Né? E assim, eu fico muito, estou muito às voltas com isso, tenho dedicado a minha tarefa, né, como docente a isso, né? E assim, eu não ao invés de substituir, né, eu não quero queimar nada, eu não quero queimar livro, não quero queimar história, não quero, mas eu quero ler essa história criticamente. Eu quero que as minhas alunas não sofram como você precisou sofrer, né, para poder estudar o que deseja, porque quem faz filosofia tem que estudar o que ama, o que deseja, o que se identifica, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Por onde você acha que a gente tem que gastar nossas energias aí? Como é que a gente faz para mexer nisso aí? É uma pergunta muito importante. Antes eu quero saudar que Conceição Evaristo está presente aqui na live. É uma honra ter Conceição Evaristo aqui, gente. A grande referência para todas nós. Bom, acho que tem que mexer no currículo, sem dúvida nenhuma. Primeiro, acho que garantir a permanência, né, dos estudantes, porque não basta garantir só o acesso, né, mas garantir a permanência desses estudantes nas universidades, né? A gente precisa de várias políticas estudantis que são importantíssimas para que esses alunos possam permanecer na universidade. Mas também a questão dos currículos, né, precisam ser revistos, das bibliografias, né, precisam ser revistas. Não é possível que as elaborações de mundo das mulheres, a elaboração de mundos pensadas pelas pessoas negras não estejam presentes na academia, que não seja uma academia que reflita essa nossa multiplicidade, né? Ainda é uma academia extremamente eurocêntrica, branca, masculina, e que impede que a gente tenha acesso a outras elaborações de mundo. Então, é muito complexo, né, querer, porque a gente entra, mas continua nos moldando da mesma forma. Não há ali uma mudança, de fato, no pensamento. É necessário discutir o racismo epistêmico, né, o próprio epistemicídio, né, que é esse conceito cunhado pelo Boaventura Souza Santos, mas que a Sueli Carneiro trabalha muito bem na sua tese de doutorado, que, de fato, é essa invisibilidade das produções epistêmicas que vêm das populações negras, indígenas, inclusive brasileira na filosofia, né? Porque na filosofia a gente também não estuda os pensamentos dos pensadores brasileiros, né? Então, significou para mim estudar filosofia, estudar o pensamento de homens brancos europeus, foi o que significou.
E concordo com você, também não sou a favor de que se tire isso. Eu tenho vários autores que a gente gosta, não é isso que a gente está discutindo. Né? Não é disso que a gente está falando. O que a gente está discutindo é a ausência de epistemologias pensadas por outros grupos sociais que não seja esse sujeito universal que foi considerado esse paradigma, né? Epistemológico, político, moral. Por isso que a noção de lugar de fala, ela é tão, para mim, ela é tão cara, e é justamente por isso que teve tanta reação, né? Contra o conceito de lugar de fala. Eu acho muito engraçado que quando eu lancei o livro em 2017, muitos homens brancos de uma certa elite intelectual escreveram artigos em grandes jornais, criticando o livro, logo que ele foi lançado. E muito interessante que escreveram artigos que não tinha base nenhuma, que era só uma bobagem, porque eu acho, né? A gente que estuda filosofia, a gente sabe, né? Não tem nada de eu acho, vamos argumentar o porquê que você discorda, apresenta aí os seus conceitos, tese, antítese, síntese, mas nada de não, é uma bobagem. Outros escreveram que a gente estava querendo interditar o debate. Outros dizendo que a gente queria calar homens brancos. E é sempre essa inversão lógica, né, quando a gente vai falar de lugar de fala. Primeiro que a gente está indo contra o interdito que já está posto, já tem um interdito, já tem um regime de autorização discursiva que impede que as nossas produções estejam presentes. Pensar lugar de fala é, inclusive, questionar esse interdito que já está posto. E é o interdito que faz com que a gente, até hoje, tenha dificuldade de estudar essas autoras, autores negros, autoras do sul do mundo, dentro desses espaços acadêmicos. Então, é necessário ter uma mudança nessas bibliografias para que a gente consiga, de fato, ter uma coexistência aí de vozes dentro desse espaço. Porque não é possível que a gente ainda tenha que manter essa hierarquização tão violenta, né, como diz Derrida, é uma violência, né, essa hierarquia. Não é apenas. A gente não está falando aqui de conjunto de palavras, ou de coisas que não faz sentido, a gente está falando de poder. E é justamente por isso que a discussão do lugar de fala ela incomoda, porque é uma discussão sobre poder, né, de esses homens brancos, esse falo-logocentrismo, né, para usar Derrida de novo, como está posto, instituído, querer se manter como está, impedindo que a gente sequer questione. Parece que eles se colocam num lugar, inclusive, de intocáveis, muitas vezes, né? A Beauvoir, por exemplo, no Segundo Sexo, quando ela faz toda uma crítica a essa ontologia do feminino aí feita por filósofos, muitos deles, eu lembro quando eu ia apresentar, levavam para o pessoal, né? Quando ela faz a crítica. Em nenhum momento ela estava dizendo que Aristóteles não era importante, em nenhum momento, a gente que é da filosofia política, a gente sabe, ninguém estava aqui negando o pensamento de Aristóteles. O que ela estava dizendo, criticando, era o que Aristóteles tinha dito em relação à mulher, né? Que as mulheres sofriam de uma deficiência natural. E aí a gente apresentava isso, mas quem vocês pensam que são para questionar o Aristóteles? Porque Aristóteles não pode ser questionado. Eu falo, gente, mas a gente está na filosofia e vocês estão dizendo que a gente não pode questionar. Faz parte da tradição filosófica, inclusive, filósofos questionarem outros filósofos, mas quando são mulheres questionando ali alguma parte daquela filosofia, aí não pode. Então fica muito num campo da desonestidade, as pessoas, mesmo as pessoas acadêmicas, elas recorrem aí à desonestidade intelectual, tentando impedir o debate sobre essas questões. O que a gente quer fazer é debater honestamente essa questão e, de fato, mostrar que existe esse regime de autorização discursiva que é falo-logocêntrico. Né? E se isso não mudar, a gente continua mantendo, a gente adentra esses espaços, e esses espaços, para nós que queremos estudar essas outras visões de mundo, elaborações de mundo, necessariamente é um espaço hostil e de sofrimento, né? Porque o privilégio social gera o privilégio epistêmico, e se a gente não questionar essa hierarquia, a gente não consegue mudanças, né, reais de fato. Eu tenho, das várias críticas, né, teve várias, eu acompanhei com muita atenção, né,
A maneira como uma certa, enfim, aqueles que têm autoridade dentro da academia reagiram, né? Não ao seu livro Uhum. apenas, e muitas vezes reagiram ao seu livro, mas não se dignavam não nem a mencionar o seu livro, né? Queriam ficar Uhum. num ambiente que era o do lugar comum, vamos discutir, né? Essa ideia autoritária. De podia pegar vários exemplos aqui, né? Por exemplo, vou pegar uma antropologia, Antônio Misério, né? Importante, o Antônio Fisério, eu acho importante a gente nomear, eu vou fazer isso uma questão bem breve para você, mas eu acho que é importante a gente começar a nomear, porque a gente precisa andar com essa conversa. Né? O Risério é o que mais me diverte, porque eu realmente tenho, embora ele seja bastante, ele está nervoso, né? Ele é nitidamente nervoso com a ideia de lugar de fala. Eu acho divertido, chega um momento que ele diz que é uma ditadura, como é que é mesmo? É uma ditadura, o lugar de É fala é uma fascismo. ditadura feminista, é um fascismo feminista para cortar genitálias discordantes. Falei, nossa, mas É. tudo aquilo que está, né, de ser capado pelas feministas, mais ainda pelas negras. A imagem é sensacional, eu confesso que eu me divirto. Mas, Yara, você está enfim, travando um pouquinho. Vamos ver se volta. Você travou um pouquinho. Vamos ver. A sua imagem, eu consigo te escutar, mas a sua imagem travou um pouco. tá, Vamos ver se voltou. melhora. Dá para te ouvir, dá para te ouvir, mas a imagem está meio. Eu acho que é por causa da nunca me aconteceu, mas vamos tentar de novo. Tá engraçada até a minha Tá, imagem. Eu só tô melhorou, travada ou melhorou. eu tô. Eu não vou Deu parar para por ouvir causa do. da minha. É. É que você falou do Risério, travou, você viu? Mas deu para ouvir o que eu falei? Não. Deu para ouvir. Mas eu brinquei com o Risério, porque acho que ele é um caso. Eu vou prosseguir, tá? Destravou, Tá, não? destravou. Tá. Mas ele é mais emblemático e a gente se diverte um pouco com ele por causa do. Mas tem outros casos, né? Eu vejo, por exemplo, um caso bastante interessante para mim é do Christian Dunker, né? Que é um psicanalista, aliás, um parceiro, alguém que eu gosto muito de conversar, faço um debate público construtivo com ele. Mas como é que ele vê ali, né? Qual é a reação? A reação é muito parecida de, né, de construir o contradiscurso, por exemplo, do Jorge Colli na história, né? Até mesmo do antropólogo Risério na hora de contra-argumentar, que é o seguinte, é uma noção autoritária, né? É uma noção epistêmica fraca, ela é autoritária, ela, no caso do Dunker, que me interessa bastante aqui, porque ele repõe uma ideia essencialista, né, da relação entre o sujeito e o que ele diz. Ou seja, ele tem uma preocupação aqui, de um ponto de vista psicanalítico, ele mesmo diz, né? Puxa, a psicanálise se esforçou tanto para tirar as pessoas, né, de uma certa identificação narcísica, e agora vem esse lugar de fala dizer, olha, as pessoas têm sim, né, posição enquanto tais, enquanto portadoras de certas identidades, lugares. Agora, você pega isso aqui, né? No caso do Dunker, por exemplo, até mesmo aquele argumento do George Colli, que do ponto de vista do conhecimento, não, lugar de fala não tem nenhuma importância, né? O que tem importância é a tal da razão universal. Ele repõe mais ou menos uma ideia que é o seguinte: uma indisposição para pensar a relação entre experiência e conhecimento. No fundo, eles todos compartilham de um certo mito, né, de Jamila, o mito de que o sujeito, ele não tem, no limite, ele não pode ser pensado à luz do seu lugar social. E com isso Uhum. eles erram, porque eles acham que nós estamos falando de indivíduos, né? Aqueles, os Perfeito. indivíduos autoritários que teriam, porque portadores de uma certa identidade, uma certa autoridade imanente para falar de um certo assunto, aqui estaria o autoritarismo. Eu olho, né, com respeito e digo, se eles tivessem lido a base teórica, se eles tivessem de fato se engajado no seu livro, se eles tivessem ido atrás das fontes, e as fontes disso estão no feminismo negro, nas teóricas negras, eles teriam entendido que eles estão repetindo uma série de preconceitos, né?
Então, o que Exatamente. falta a eles, na minha opinião, só para, né, não quero monopolizar aqui, é o quê? Quando eu olho para eles, eu penso assim, até porque, assim, são pessoas que a gente não pode localizar no espectro de direita, né? São figuras, aliás, a esquerda, daqui a pouco a gente pode pensar, né? A esquerda está repondo muito, agora num outro campo, né? A luta identitária e luta de classe, o que é muito ruim. Mas antes, deixa eu fechar isso aqui para dizer o seguinte: que eu vejo que faltou a esse historiador, a esse psicanalista, a esse antropólogo, a tantos filósofos? Faltou ler as teóricas negras. Então teria sido muito melhor que. Por isso que a gente precisa reformar as nossas literaturas, para evitar que isso aconteça no futuro, né? Enfim, devolvo Mas para você ti. vê como isso é um discurso, você vê como eles dão um argumento bom para a discussão do lugar de fala, porque do lugar social de onde eles vêm, eles acreditam que eles sequer precisam ler o que a gente está produzindo para rebater o que a gente está falando. Então, quando isso já é a própria discussão do quanto da autorização, de como eles se sentem autorizados a, Uhum. a, a, a rebater algo que eles sequer leram. Então, só mostra o quanto o debate, a noção de lugar de fala é fundamental, porque do lugar social de onde eles vêm, eles sequer leem os pressupostos epistemológicos dos quais eu parto, mas eles se sentem no direito de rebatê-los. Ninguém, em sã consciência, a gente sabe, né, na filosofia, ninguém vai dizer, eu acho que o conceito de má-fé do Sartre é besteira. Porque má-fé, como assim É, má-fé? acho, Eu acho acho. que má-fé. Eu acho que ele impõe certas coisas. Claro, primeiro você tem que ler o Sartre, entender o que ele está dizendo por má fé, que não é má fé do senso comum, entender o que ele está querendo dizer, e aí depois você pode discordar. Então, na verdade, são eles que querem, eles que estão num lugar autoritário, querendo manter essa hierarquia e sequer se dão o trabalho de ler o que a gente está escrevendo. Então, aí quando eu respondo, né, por exemplo, eu não vou responder, quando eu respondi ao Risério na Folha, eu falei, eu não vou responder certas coisas, porque eu não vou responder falácias. Né? Falácia, a gente vem da filosofia, é supor como dado aquilo que você quer provar. Eles estão supondo como dado algo que eles querem provar. Eles sequer leram Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Patrícia Hill Collins, não entendem o que a gente está falando de ponto de vista feminista para pensar o lugar de fala. Então, eles estão fazendo, na verdade, a anticiência É quando isso. eles fazem isso. Né? Então, não há ali, eles cometem o que eles acusam, né? Porque, na verdade, o que a gente está discutindo com lugar de fala, a gente está, de fato, querendo desvelar esses processos históricos que criam essas hierarquias e faz com que a gente não esteja presente dentro desses espaços. Será que é realístico que somente um grupo domine a produção do saber e a gente sequer pode questionar esse poderio do saber que é composto majoritariamente por homens brancos europeus? Né? Então, eles estão ali fazendo a contraciência ao sequer ler o que a gente tem produzindo. Né? Então, do meu lugar social eu nem enxergo, porque eu estou tão aqui que eu não vou nem ler essas coisas. Eu sequer posso ser questionado. Né? E se negar o debate dentro do campo filosófico não faz o mínimo sentido. Né? E quando a gente traz isso, a gente ainda é vista como né? Ai, que arrogante. Quando eu falo isso, eu falo, eu vou ser arrogante mesmo, porque eu sei muito bem o que é passar 4 anos e meio fazendo filosofia. E ai de mim de levantar a mão e falar algum eu acho de alguma coisa. Então, a gente sabe como as coisas operam dentro desse campo. Então, como é que eles se apegam a falácias para não para se recusar ao debate? Eles sequer querem se colocar em debate. Eles querem manter a hierarquia. Eu não vou nem discutir, já é bobagem. Elas estão criando aí um essencialismo, quando na verdade não tem nada de essencialista a noção de lugar de fala, se privando a esse debate, porque do lugar social onde eles partem, eles acreditam que eles podem fazer isso, eles sequer precisam ler as nossas produções para rebatê-las. Então, acho que o fato deles fazerem isso é uma prova do quanto que a noção de lugar de fala é importante. Isso mesmo. Eles provam com a sua atitude científica, né?
a validade e a legitimidade do conceito. No fundo, eles nos confirmam na medida em que nos negam, né? Eu acho que esse é exatamente o ponto. E de quem tem lugar de fala garantido, né? E aí só consegue mobilizar a literatura que o confirma. E esse deslocamento, por isso que eu volto a dizer, e eu estou muito obcecada com a ideia de que... Agora, eles também foram criados nesse ambiente. A universidade, eles são produto também, né, de uma universidade, claro, na qual a voz deles é hegemônica, né? Enfim, a gente sabe, a parte da filosofia é ainda mais brutal, né? Se a gente pensar que a filosofia é, né, 73% masculina, né? Enfim, e majoritariamente, não temos nem o dado ainda, claro, produzido de racial, né, com recorte racial, mas enfim, né? Aí, Djamila, muitas coisas, muitas questões aparecendo aqui, eu não tenho muito como organizar todas elas, eu vou fazer... quero também dizer da minha alegria da Conceição Evaristo estar aqui, mas já emendo no seguinte, né? Uma coisa que me impressiona muito é como a gente também foi criando todo um mecanismo de autoproteção, né? Para que né, a área ficasse, como você disse aí, ela é uma teoria. Na verdade, a história da filosofia é uma longa história de uma longa conversa entre homens brancos com um referencial europeu. Né? Agora, como é que a gente foi criando mecanismos de blindagem disso? E agora, como é que nós estamos criando mecanismos, claro, né, de quebrar com isso daqui, né, de desfazer isso daqui, de construir uma filosofia, né, no Brasil que seja, né, mais viva, mais democrática, produzida por mais perspectivas, pontos de vista, pessoas diferentes, né? Porque eu digo isso porque aí eu quero emendar um outro ponto de natureza aí né, fortemente filosófica mesmo, Djamila, que eu quero, enfim, falar para você e com você o impacto que a literatura produzida por mulheres negras exerceu e tem exercido, né, na minha abordagem, que é uma abordagem filosófica do poder. Eu estudo filosofia política, filosofia prática há muitos anos. E eu vejo uma coisa que eu queria confirmar contigo, né? Agora, eu não vou resistir a fazer isso aqui hoje, tem tanta coisa, mas essa para mim... Porque a outra coisa da qual estamos nos privando quando fechamos as porteiras, né, para a literatura produzida por mulheres negras, filósofas e sociólogas sobretudo, tá? Vou ficar aqui nesse campo, que é o que eu mais circulo com facilidade. A gente tá se fechando para uma teoria do poder que eu vejo hoje, né, do ponto de vista filosófico, como a mais potente disponível no mercado das ideias. Tá? Eu vou ser bem sincera, né? Que quando eu vejo assim, queria ver se você concorda comigo. Acho que nos últimos anos a gente viu um certo antagonismo bem claro entre duas matrizes teóricas, sobretudo nos estudos de gênero, né? Eu vou pensar aqui na teoria feminista. Uma matriz teórica mais Foucaultiana, muito sagaz em pensar a sujeição, né? Ou a gente pode colocar aqui, talvez, num mesmo ambiente, pós-estruturalistas e pós-modernos, para facilitar um pouco a nossa vida, tá? De outro lado, e muito sagaz mesmo, fazendo a crítica da razão ocidental, fazendo a crítica dos regimes discursivos, fazendo a crítica da sujeição. Do outro lado, uma outra tradição muito forte também entre as feministas da teoria crítica, que eu vou chamar de habermasiana, que me ajuda também um pouco, só para facilitar, muito boa em teorizar o quê? Agência, autonomia, liberdade, né? E parece que ficou um fla-flu, sabe? Um antagonismo, que eu acho um pouco estéril, né? Porque aí quem teoriza bem o poder teoriza mal a agência, quem teoriza bem a agência tende a teorizar mal o poder. Quando, depois que eu li o seu livro, e que por ter lido o seu livro, eu fui obrigada a Angela Davis, Patrícia Bel, Grada Quilomba, vou ficar aqui, né, nessa turma, né? E depois, Sueli Carneiro, que é onde eu quero muito chegar nessa conversa, sobretudo com a Sueli me deu uma clareza muito grande, né,
de que, embora ela tenha uma aliança com o Foucault, a tese dela é, né, você também tem, claro, né, a perspectiva, os feminismos negros têm uma aliança clara aqui, mas eu vejo que é uma aliança temporária, eu diria, né? É uma aliança insuficiente, porque eu vejo que vocês estão teorizando muito melhor sujeição e poder, inclusive sujeição do que o Foucault, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que tem aqui, né, pelas mãos de vocês, uma teoria do poder, por que interseccional, mais potente do que tudo que o Foucault produziu, tenho que dizer isso de peito aberto, né? E de outro lado, porque vocês fazem uma coisa que a tradição Foucaultiana não consegue fazer, que é colocar agência nessa história. Né? É pensar para além da sujeição, é pensar agência e transformação, que o Foucault põe, a matriz Foucaultiana deixa a gente numa camisa de força com isso. Não sei se você concorda comigo. Queria te ouvir a respeito. É só por isso, né? Eu encontrei um lugar em que finalmente eu pudesse pensar sujeição e agência com uma sofisticação teórica que eu não via no debate desde que o Fla-Flu Foucaultianos, né, Foucaultianas, Habermasianas se armou aí, né, no campo dos estudos feministas. Né, fica muito essa ideia de Fla-Flu, ou de colocar sempre em oposição, né? Eu gosto muito das feministas negras quando quando a Audre Lorde, por exemplo, faz a crítica a Simone de Beauvoir, mas apontando os limites, mas reconhecendo e partindo para um outro lugar. Eu gosto muito dessa maneira como elas conseguem circular por várias perspectivas, sem necessariamente ter que colocar nesse campo da briga, né? Fica muito um lugar que às vezes na academia para mim era muito, as pessoas brigavam mesmo, né? Eu ficava tão assustada com isso. Os departamentos brigando, e aí um tem uma leitura do Nietzsche, o outro tem outra, aí eles brigam, eles não conversam, e porque a minha leitura, que é a leitura, eu acho isso tão antifilosófico, na verdade, e eu ficava um pouco assustada, e não participava muito dessas discussões, porque eu acho que é possível você apontar limites de uma certa análise, mas reconhecê-la, entender a importância dela, e enfim. E penso que há muitas feministas negras colocam nesse lugar que eu acho que é interessante, de pensar, por exemplo, quando pensa a interseccionalidade, ao contrário do que os marxistas muitas vezes nos acusam, porque não entenderam o conceito de interseccionalidade, quando ela está falando da questão de classe também como fundamental, e como a Patrícia Hill Collins, por exemplo, parte de Marx para pensar o ponto de vista feminista. Ela, em nenhum momento, ela está excluindo a análise marxista. O que ela está dizendo ela não dá conta de pensar, talvez, as dimensões de raça e de gênero, mas ela parte de Marx para pensar o ponto de vista feminista. E penso que a gente fica muito nessa briga, que nada mais é do que disputa de poder, claro, para ver quem vai ter ali a hegemonia do debate, em vez de a gente entender, como diz a Angela Davis, pensar essas diferenças como fagulhas criativas. Isso eu gosto quando as feministas negras trazem essas fagulhas criativas, porque elas também divergem entre si. Né? Quando você lê o pensamento da Lélia Gonzalez, depois você vai ler a Luísa Bairros, mas em nenhum momento uma está alfinetando a outra ou deslegitimando a outra. A gente pode partir dela e talvez sofisticar a análise, ou como dizia a Lélia Gonzalez, as feministas negras estão interessadas em aprofundar a análise. Isso não quer dizer que a gente vai se colocar nesse campo dessas disputas que não levam a lugar nenhum, porque, de fato, o pensamento feminista negro, ele não é um pensamento meramente, né, que a gente, enfim, para manutenção desse lugar de poder. Né? Primeiro, pela linguagem. A linguagem é um fator fundamental para as feministas negras. A gente falar de uma forma que as pessoas compreendam que nós estamos falando, porque a linguagem é poder. Né? Se a gente só falar de um modo pelo qual as pessoas que acessaram certos espaços possam entender, a gente está ali trabalhando numa lógica de manutenção de poder. Então, o feminismo negro, de fato, quer dialogar com essas assimetrias da sociedade brasileira, trazendo essas reflexões para que a gente possa orientar a nossa prática.
E aí você tem a Lélia Gonzalez dizendo que o nosso legado, quando ela diz que o nosso legado não é só de dor de dor e também é de luta e resistência, porque se a gente só se ver nesse lugar de vítima da opressão, óbvio que somos, estruturalmente falando, mas também não nos enxergarmos como sujeitos que produzem resistência, sujeito que produz saber, a gente não sai desse lugar, a gente fica nesse lugar fixo que nos foi imposto. Né? Então, isso também de nos colocar como sujeitos de resistência, como sujeitos também que criam ali uma série de enfrentamentos ao poder, é uma maneira de restituir às mulheres negras, os grupos oprimidos, de humanidade. Humanidade essa que foi tirada nesse processo de colonização, né? Como a gente sabe, essa questão de ver a população negra como uma massa homogênea, o negro, né? Então, a gente não pode esquecer das teorias racistas que foram elaboradas, que elaboraram e organizaram a sociedade, as teorias biologizantes do século XIX, que tentaram incutir aí uma inferioridade da população negra, dizer que a população negra não tinha capacidades intelectuais. Né? Quando a gente fala que o homem é racional, a gente não está falando do homem negro, né? De que homem é esse que foi construído como homem racional, homem dotado de racionalidade. Então, que é o filósofo camaronês Achille Mbembe vai falar do alterocídio, porque quando nós somos desumanizados, não há alteridade. Né? Não, a gente não é enxergado na nossa humanidade. Há alterocídio, aqueles que você deve controlar ou destruir. Mas se a gente só ficar nesse lugar que nos foi imposto, a gente não nos restitui de humanidade. Esse resgate para as feministas negras, ele é fundamental, porque por mais que tenha existido a opressão, existiram também uma série de organizações e de lutas, como os quilombos dos Palmares, por exemplo. É por isso que as feministas negras vão entender o saber, não só como saber que é produzido na academia, os saberes também de luto, os saberes de resistência, os saberes, no Brasil, por exemplo, dos terreiros, os saberes das ialorixás. Os terreiros cumpriram uma função social muito importante no Brasil. Então, a gente não nega esses saberes que vêm das populações periféricas, das lutas, porque a gente sabe que, por conta de toda essa estrutura, essas pessoas sequer tiveram acesso ao espaço acadêmico. Então, para nós, considerar saber só o que está no espaço acadêmico é, mais uma vez, legitimar também essa hierarquia. Então, a gente parte de vários lugares, que eu acho que é interessante que as feministas negras trazem para a gente, que é reconhecer o saber, por exemplo, você dominar as ervas, você saber que tal erva é boa para tal coisa, isso não é um saber, né? Você dominar o saber, os vários saberes dos povos indígenas, por exemplo, no Brasil, que passaram também pelos esses processos de colonização. Então, acho que o feminismo negro traz essa visão de potência também, que é fundamental para que a gente não seja, senão a gente nunca sai desse lugar, como dizia a Lélia Gonzalez, de ser falado pelo outro. A gente vai ser sempre o objeto do outro se a gente não enfrenta e não refuta. Claro que a gente entende que a estrutura impede isso sem dúvida nenhuma, de várias maneiras, uma vez que ainda estamos aí na base da pirâmide social, mas, por outro lado, como que a gente não reconhece como saber o português da Carolina Maria de Jesus, né, que escreveu um livro maravilhoso, uma das autoras mais traduzidas no mundo. Como é que a gente não reconhece isso como saber? Ou como a gente não vai reconhecer como saber e aí o trabalho de tantas mulheres, da luta das mulheres por creche na década de 70, de mulheres que entendiam muito de políticas públicas, que estavam ali na sua realidade, discutindo a ausência do Estado, discutindo a falta de políticas públicas. Então, acho que as feministas já conseguem trazer essa potência que vem desses outros saberes para não nos para que a gente, inclusive, se veja a partir de que a gente consiga se enxergar a partir de um outro lugar que não seja esse o lugar, atravessados por essas violências coloniais que nos destituem de humanidade, né? Então, acho que o feminismo negro tem isso muito de poderoso e é uma potência, né? A gente questionar, inclusive, que são vários saberes. Claro que o saber acadêmico ele é importante, a gente tem que questionar, mas também trazer
todos esses saberes que vêm, ou de outras geografias da razão, de outras cosmovisões, né, das cosmovisões das religiões de matriz africana, da própria... a gente estuda a gente estuda os deuses gregos, né, toda a mitologia grega, e a mitologia urubá, e trazer todos esses sentidos também, como o pai Sidney Nogueira vai chamar de afrosentidos também. Então, acho que o feminismo negro consegue ter isso que eu penso de revolucionário. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma luta sectária, não é uma luta identitária, é uma luta, como dizia a Lélia Gonzalez, por modelos alternativos de sociedade. A gente está pensando aqui é que não deve haver hierarquias de vida, a gente não pode legitimar o discurso do poder e escolher quais sujeitos serão representados, mesmo nas teorias feministas hegemônicas ou nas teorias raciais, muitas vezes se universaliza gênero pela mulher branca, raça pelo homem negro, e não se pensam nesses sujeitos atravessados por diversas identidades. O feminismo negro traz essa importância de não podemos legitimar um discurso que nós combatemos, não podemos escolher quais sujeitos serão representados. Então, nesse sentido, estamos discutindo projetos democráticos, né? E não meramente algo sectário, como erroneamente muitas pessoas pensam que é. Olha, faltam 2 minutos para nossa live acabar. Eita! Só 2 minutinhos, e eu acho que a gente ficou assim na primeira página, na introdução. Mas eu Só acho que fazer outra. vamos fazer muitas outras, muitas outras. Eu quero fazer um agradecimento muito especial. As pessoas estão muito felizes, pedindo muito que a gente repita, que haja outras conversas, que você venha de novo, que você esteja com a gente na Anpof, que você esteja com a gente na filosofia, que você, enfim, saiba, agora sou eu dizendo, e acho que todo mundo me autoriza, saiba da importância muito, muito grande mesmo, né, da sua coragem em fazer, né, uma análise filosófica sobre a noção de lugar de fala e trazer para a gente, nos obrigar, né, de uma maneira assim, que eu diria, tem aqui um potencial transformador profundo a estudar as mulheres negras e muito mais do que isso, a abrir, né, profundamente a nossa cabeça para um outro lugar. Querida, muito obrigada Agradeço. mesmo. Agradeço ao Essa é a primeira POF, de agradeço muitas. você. Vamos fazer outras, muitas outras. Isso mesmo. Foi uma alegria. Um grande beijo para você, para todas as pessoas que estiveram aqui essa noite. Queridos, cuidem-se. Estamos numa barra pesada pra caramba, mas vamos passar isso junto. Como eu tenho dito, isolamento social sim, solidão intelectual jamais. Estamos juntos É no que isso. podemos fazer. Um beijão. Tamo junto. Um beijo. Tchau, Alegria. tchau. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Obrigada a todas e todos. E todes.